Olha, o meu último filme eu fiz há muito tempo atrás, 10 anos. Ficou pronto há 10 anos, que é o Santiago. E no final do Santiago, eu precisava de imagens de família, que é um filme pessoal. Santiago fala da casa em que eu cresci e tal. Então, eu fui atrás de imagens de família, nem sabia se elas existiam. E eu me lembro de, na ilha de edição, alguém aparecer com uma caixa. E nessa caixa tinha esse rolo 16mm da viagem que minha mãe fez à China. Que eu vi, achei fascinante, mas não cabia no Santiago, não tinha... E ficou na minha cabeça esse negócio. Em seguida eu soube que ela minha mãe, teria escrito um diário, uma espécie de descrição, um relato da viagem dela, que eu descobri algum tempo depois. E esse relato eu acho muito comovente, porque ela chega na China em plena Revolução Cultural, não foi para isso que ela foi por outra razão, mas quando ela chega está acontecendo a Revolução Cultural, e ela se comove muito com o que vê. E a descrição dela é a descrição de alguém que está feliz de estar naquele lugar, naquele momento do tempo. Isso me impressionou, porque, enfim, é uma questão que está sempre na minha cabeça, né? Quer dizer, quais são as razões que fazem que você fique no mundo bem, que você não perca o sentido da existência, você sabe o porquê que você acorda todo dia, para onde você vai. Que é uma coisa que minha mãe foi perdendo com o tempo, essa intensidade. E uma coisa de maneira um pouco vaga, um pouco misteriosa, me levou a 68 na França, porque nós morávamos em 68 na França, e 68 na França foi muito curto, foi muito intenso, e foi deslumbrante, e durou muito pouco. E as pessoas que viveram 68 intensamente tiveram dificuldade, muitas delas tiveram dificuldade de viver depois de 68. E essas questões começaram a se juntar na minha cabeça. Foi quando eu decidi fazer o filme, para lidar com esse tipo de pergunta, que não está respondido no filme. Eu não encontro uma boa resposta para essa pergunta. A pergunta sendo como fazer quando a intensidade passa, como fazer para voltar para a banalidade do cotidiano quando esse momento de paixão perde a força. Mas eu acho que é uma questão que sempre ficou muito perto de mim e portanto, voltar a fazer cinema foi uma maneira de pensar sobre essas coisas todas. E como é que foi o processo da edição? Até que ponto, a pergunta já foi feita, até que ponto o lado pessoal interferiu na edição? Até que ponto isso é para o público, isso é para mim? O lado pessoal é central ao filme. O filme nasce por causa desse material da minha mãe, né? E do relato que ela escreveu sobre a viagem dela. Mas eu acho que eu teria muita dificuldade de fazer um filme que fosse só sobre isso. E ao mesmo tempo eu acho que seria muito pretensioso se fizesse um filme sobre 68. Todos os filmes bons foram feitos sobre 68, eu não vivi 68, eu era um menininho na época. Fazer um filme sobre 68 é um pouco pretensioso. Então, o atalho que eu descobri é falar de 68 através de uma história que é muito pessoal, que é a história da minha mãe e da intensidade dela naquele momento na China. Então foi uma espécie assim, de entrar pela porta dos fundos ou pela porta da casa na grande história, entende? Agora, a gente teve uma dificuldade, e aí o plural é porque inclui o Eduardo Scorel e a Laís Lifshitz, que foram as duas pessoas que me ajudaram a montar esse filme. A gente tinha muita dificuldade de saber se o material privado dialogaria, conversaria com o material público, digamos assim, o material do registro de 68 na França, na Tchecoslováquia, no Brasil. E eu te diria que se houve um problema na ilha de edição, foi esse que você menciona, como é que essas coisas, como é que você sai do material privado e entra no material público, como é que você volta para o material privado uma vez que você entra no material público. Essa é uma costura muito difícil de ser feita. Eu não sei se o filme é bem sucedido nessa costura, mas eu te diria que se havia um problema a ser resolvido no filme era esse. Como a camada privada e a camada pública se relacionam e se tornam parte de uma coisa só, de um só filme. Mas aí cabe mais a você e a plateia me dizerem se funcionou ou não funcionou. E quanto tempo durou o filme? Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Eu comecei, se você incluir
o trabalho de pesquisa, ou seja, tudo que eu tive que ler, tudo que eu tive que pensar antes de entrar na linha de edição, eu diria que o filme começou em 2011 para valer. Porque não é uma edição fácil. Não, ela é muito difícil. Em 2011, nos meus intervalos de trabalho, fim de semana, à noite, eu lia sobre o período. Lendo sobre o período, eu me dei conta do que eu precisava ver sobre o período. E aí eu contratei um pesquisador, que é o Antônio Venâncio, que é um personagem-chave no documentário, e o Antônio Venâncio ia requisitando para os arquivos do mundo aquilo que eu pedia. Aí o material foi chegando. Aí você tem um segundo trabalho, que para mim era completamente novo, que era de lidar com material que eu não filmei. Todos os meus filmes até então eram filmes cujo material tinha sido produzido por mim mesmo, então eu tinha uma relação íntima com ele. Nesse caso eu não tinha nenhuma relação com o material e, portanto, eu precisava me familiarizar com ele. Logo, são mais de 120 horas, eu decupei essas 120 horas pessoalmente, ou seja, colocando no computador e descrevendo cena por cena, vendo, revendo e tal. Quando eu achei que eu conhecia relativamente bem o material, aí sim eu entrei na ilha de edição. Isso foi em 2012, em outubro de 2012. E de outubro de 2012 até mais ou menos 2015, eu trabalhei só com a Laís, que é uma editora muito jovem, o primeiro trabalho dela, ela tinha acabado de sair da faculdade. E a gente, durante 2 anos e meio e tal, demos alguma ordem ao material e esboçamos algumas possibilidades de estrutura, narrativa e tal. Eu fiz um corte de 5 horas e meia. E aí eu mandei pro Eduardo Escorel, que além de ser talvez um dos maiores editores do país, editor Glauber Rocha, editor Cabra Marcado para Morrer, editor Macunaíma, onde há filme importante no Brasil, o Eduardo está ali. Mas ele também viveu 68. Ele tinha idade para isso, ele saiu, ele filmou o enterro do Edson Luiz e tal. E eu mandei para ele o material 5 horas e meia e perguntei se havia ali alguma coisa que merecesse ser resgatada. E ele me respondeu que sim. E aí ele se juntou à equipe e aí a gente trabalhou mais ou menos 1 ano e meio, 2. Então foram 4 anos e meio de edição, não corridos, não todos os dias, mas com pausas no meio. Mas foi um trabalho de se juntar tudo, uns 5, 6 anos. Incluindo o trabalho de pesquisa que antecede o início da edição. E a narração, como é que nasceu? A narração nascia... É muito curiosa e ela combina, e ela interfere na imagem e a imagem interfere na narração de uma forma que você não consegue separar. É bom ouvir isso, porque o desafio da narração é que ela não fosse descritiva, que ela não fosse redundante em relação à imagem. E aí eu acho que é uma coisa que eu já trazia do Santiago, que é olhar para o material e ser crítico em relação ao material, fazer perguntas, o que essa imagem de fato está me mostrando, o que está escondido dentro dela. E assim como em Santiago a narração foi escrita na ilha de edição, aqui também, no Intenso Agora, a narração é escrita na ilha de edição. Então assim, eu tinha uma sequência na qual eu achava que, sei lá, a sequência da Tchecoslováquia, das pessoas que estão filmando sob pressão, com medo, porque existe risco. Eu sabia que era disso que eu queria falar. Então a sequência era montada. Em seguida, na mesma hora, eu saía da ilha de edição, ia para uma salinha ao lado, uma mesa meio tumultuada, e eu esboçava 1 parágrafo, 2 parágrafos de edição, de texto ali, de narração ali. E gravava, às vezes, num gravador assim, não profissional, às vezes, quando não tinha um gravador, a Laís me prestava o iPhone dela, eu gravava no iPhone, e a gente colocava na hora no filme. De modo que a narração não foi escrita de uma vez só, ela foi escrita ao longo de 3 ou 4 anos, na medida em que as sequências iam sendo montadas e as articulações apareciam. O que é cinema para você? Como é que você vê cinema? É a pergunta, eu acho, mais difícil que se faz para... Essa pergunta é muito geral, né? É muito geral, mas eu vou responder ela para mim, assim, nunca pensei especificamente sobre essa pergunta, mas eu vou tentar responder assim de maneira meio irresponsável. Por favor, seja responsável. Seja responsável. Só, você sabe, eu levei 10 anos entre um filme e outro filme. E eu acho que eu levei 10 anos porque eu não tinha muita razão para fazer um filme antes disso. O que me leva a pensar que cinema é uma maneira que eu encontrei de pensar o mundo. Sou um pouco pretensioso, sou um pouco ambicioso, mas
todo mundo tem questões, né? Todo mundo tem problemas a resolver. E alguns escrevem, outros agem, outros vão para a rua, outros entram para a política, outros se casam. No meu caso, algumas desses problemas que a gente tem, coisas que a gente pensa, no meu caso, elas são resolvidas melhor se eu entro numa edição e começo a mexer nas imagens. Nesse caso específico, exatamente isso. Então, a resposta mais simples à tua pergunta é que é uma maneira de eu pensar e de eu organizar as minhas ideias e dar nome às coisas que ainda não estão nomeadas, para mim. E, obrigado. E a última pergunta é o seguinte, qual a importância de ter o filme na Berlinale, se isso ajuda na distribuição do Brasil, ou não? Ou você não está pensando nisso? Olha, é um baita privilégio, um super luxo estar aqui, porque é um festival muito grande. Testar um filme brasileiro fora do Brasil é sempre um bom desafio, porque no Brasil as pessoas já te conhecem, as reações são reações que estão muito temperadas por aquilo que você já fez. Aqui é tudo um pouco novo, e foi um pouco o que aconteceu no Santiago também, né? que foi para a França, ganhou o Festival do Real, quando ninguém conhecia o que eu fazia, nem o filme, então isso te dá uma certa... Você se coloca, se dá a sua cara a tapa e você pode receber um murro no rosto ou você pode receber um afago. Mas assumir esse risco eu acho que é bom. E sem dúvida nenhuma, do ponto de vista estratégico para a visibilidade do filme, é bacana também, né? Porque as pessoas falam do filme, se o filme tem uma boa recepção, isso repercute no Brasil, cria alguma curiosidade sobre o filme, porque não é um filme fácil. Não é um filme, certamente não é um filme comercial, é um documentário, meio ensaio, e esse é um festival muito aberto, é um festival de filmes de ficção, então entrar aqui com um filme desses eu acho que já é em si uma coisa super bacana. E eu me senti muito honrado quando eles decidiram selecionar o Intensa Agora para passar aqui. Eu tô feliz. Obrigado. Obrigado a você.